Sabe, querido, a palavra do Senhor, ela nos conta uma história. E ela conta a história, querido, de um homem que saiu da tua casa e ele foi ao encontro de Jesus. Quantos saíram das suas casas e vieram ao encontro de Jesus? Nós estamos na mesma condição a princípio desse homem. Ele saiu, querido, e foi ao encontro de Jesus, mas lá ele não encontrou Jesus. Ele encontrou apenas seus discípulos, porque Jesus ele estava no monte. E os discípulos de Jesus estavam tentando resolver um problema e eles não conseguiram. E o interessante é que ele foi ao lugar certo. E aparentemente Jesus, ou pelo menos a princípio, Jesus não estava se manifestando naquele lugar. Sabe, querido, muitas vezes nós vamos ao lugar certo, nós estamos no lugar certo, mas aparentemente algumas coisas não acontecem na nossa vida. Fala assim comigo: tratamento de Deus. Fala mais forte: tratamento de Deus. E eles estavam ali, querido, e os discípulos orando, os discípulos mandando o mal embora, e as coisas não aconteciam. Como muitas vezes, quando nós chegamos no lugar certo e parece que as coisas não acontecem, e muita gente sabe o que elas fazem? Elas voltam para trás. Nós somos o único povo, irmãos, que nasceu, e por ter entregado a vida para Jesus, nasceu para vencer, nós podemos dizer assim. Nós somos o único povo que não tem nada para dar errado, tem tudo para dar certo, irmãos. Desde que nós não venhamos a recuar, como diz em Hebreus, o apóstolo Paulo dizendo, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam. Nós somos daqueles que vão em frente, querido. Independente das circunstâncias, nós vamos em frente. Então, irmãos, estava lá Jesus se aproximando e os escribas discutindo com os discípulos. E as coisas não aconteciam. Sabe, irmãos, eu acredito que uma das piores coisas que existe na face da terra é quando você está tentando resolver um problema. Você está ali lutando, irmãos, contra a situação, contra as circunstâncias, e ainda vem gente criticar ainda, né? Como diz o livro de Salmos, onde é que está o teu Deus? Onde é que está o teu Senhor? Por que as coisas não estão acontecendo? Por que você não progride? Por que você não cresce no trabalho? Por que você não cresce nessa área? Por que tua família está dessa forma? E muitas pessoas, como diz o livro de Salmos, perguntam, onde é que está o teu Deus? Como diz Asaf no Salmo de número 73, olha para o vizinho, parece que vê o vizinho abençoado, o vizinho feliz, parece que o vizinho não tem problema. Parece que aquele homem que entrega a conta para pagar, parece que nem para na casa do vizinho, mas para tudo na porta da nossa casa, não é? E aí, querido, eles discutindo ali com os escribas, e os escribas discutindo com eles, Jesus chegou e disse assim, olha, mas o que vocês estão discutindo com eles? Porque nós entendemos, irmãos, uma coisa que acontece aqui. Jesus não disse a princípio para eles ali, diante de todas as pessoas, Jesus não chegou criticando eles, mas Jesus chegou defendendo eles. Nós precisamos aprender, irmãos, no reino dos céus, que essa pessoa que está do teu lado, não, Deus não colocou aí do lado para ser criticada, mas para ser abençoada. Você precisa aprender a defender o teu irmão, irmãos. Defender esse time que luta para vencer e intercede uns pelos outros. E em momentos, irmãos, que nós fraquejamos, não é porque nós queremos fraquejar, é porque aparentemente parece que as lutas são mais fortes que nós. E aí muitas vezes parece que a gente vai esmorecer, né? Muitas vezes parece que a gente vai perecer. Mas então Jesus chegou ali diante desse povo, sabe, querido? E Jesus, ele, nessa conversa com esse homem, o Bíblia é pesada, você é pesado, tem que ter braço. Jesus chegou ali, moço, juntamente com esse homem. Qual é o problema, moço? Eles sabiam do problema. E o problema é que os discípulos já tinham dito lá atrás, ele tinha dito lá atrás, olha, meu filho tem um espírito mudo. Ou seja, sabe uma coisa muito ruim, irmãos? Quando a pessoa não identifica o problema, bom, mas quando a pessoa ela sabe o nome do problema, sabe que o problema está ali, e muitas vezes ela não consegue resolver. Já aconteceu isso com você? Você sabia o nome do problema, você sabia que aquilo veio para tirar a tua paz, mas você não consegue resolver o problema. Você sabe exatamente como é, né? Mas você não consegue resolver aquilo. Parece que aquilo, sabe, irmãos, as coisas crescem, parece que ficam muitas vezes maiores que nós. E nós muitas vezes nos sentimos impossibilitados, muitas vezes nós nos sentimos, irmãos, tão pequenos, diante de tantas coisas grandes que vêm diante de nós. E Deus, Ele é maravilhoso, irmãos.
Porque normalmente Deus ele permite que nós estejamos diante de coisas maiores que nós. Sabe por quê? Para que cada luta, irmãos, cada problema, cada adversidade que nós venhamos a passar, por elas serem maiores que nós, normalmente nós, na nossa própria força, não vamos vencer. Mas aí é onde nós nos recorremos ao nome de Jesus Cristo. Que é o nome sobre todo nome, irmãos, que há no céu, na terra, no inferno, em todo lugar. É o nome de Jesus. Tudo, irmãos, tem que se inclinar e deve se inclinar e vai se inclinar diante do Senhor. Se não se inclinar nessa vida, irmãos, vai se inclinar no outro tempo diante do trono branco. Mas todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. Somente Ele é grande, irmãos. Todas as outras coisas são pequenas, são minúsculas diante da grandeza, da sabedoria e do poder do nosso Deus. Mas aí Jesus conversando com esse homem, com esse pai de família, porque ele saiu da casa dele, irmãos, não para buscar por ele, mas para buscar pelo filho dele. E às vezes nós vamos fazer exatamente isso, né? Muitas vezes fazemos isso. Muitas vezes vamos buscar por nós, mas muitas vezes pela nossa família. Quantos aqui vieram para buscar para alguém da família? Quantos vieram nessa noite? Para alguém da família, né? Eu também busco pelas pessoas da minha família, né? Meus irmãos, por exemplo, irmãos, bom, já falei 500 vezes, não vou falar 501. Não são cristãos. A última vez que eu tentei evangelizar o meu irmão, ele me deixou falando sozinho, irmãos. Eles, depois que se tornou a igreja, desde o salão menor, eles já não vieram mais em casa e, bom, a gente se fala assim muito pouco, as conversas são extremamente curtas e abreviadas, né? Mas eles não conhecem a Jesus, não conhecem a Deus. Muitas vezes nós tentamos entrar, introduzir, mas nós entendemos que há espaço que não é para nós. Mas nós precisamos orar ao Senhor, para que o Espírito Santo venha tocar no coração, para que pelo menos ele possa receber. Aí então as coisas começam a acontecer. Não é por força, nem por poder, mas é pelo Espírito de Deus. Tem uma canção que diz isso. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ou seja, é pelo Espírito Santo, irmãos. Ele que faz todas as coisas. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele que opera, ele que transforma. Bom, mas esse homem aqui, irmãos, estava conversando com Jesus. Estava conversando com o Senhor. Explicando, mostrando, abrindo o coração para Deus. E tem gente, irmãos, que muitas vezes chega diante do Senhor, a pessoa fica constrangida. Ah, mas eu vou falar isso aqui para Deus? Ah, mas que chato, eu vou ter que falar para Deus, irmãos. Você pode talvez se constranger em falar para o teu irmão, talvez para um amigo teu, mas para Deus você pode falar. Se há alguém que você pode falar, irmãos, todos os seus problemas, todas as suas limitações, todas as suas fraquezas, é Deus. Porque Ele te fez, Ele te conhece, Ele sabe cada ponto fraco que você e eu temos. Mas o nosso ponto forte é um só, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ponto fraco cada um tem numa área, né? Mas o ponto forte, Ele está lá no céu, e Ele derrama o teu poder sobre as nossas vidas, cada vez que nós clamamos a Ele. Irmãos, mas esse moço disse assim, olha, Senhor, eu trouxe aqui, os seus discípulos não puderam fazer nada. Jesus chamou ele para si, e disse, puxa, mas, sabe, irmãos, você crê que eu posso fazer, você crê que eu posso libertar o teu filho? Sim, eu creio, Senhor, eu creio. Quantas pessoas, irmãos, que você cumprimenta, elas dizem assim, 3 vezes, irmãos, pelo menos. Primeira vez você pergunta, e irmão, como é que você está? Você está bem? Está bem. Se você pergunta mais uma vez, como é que está, irmãos? Ele já pensa 2 vezes para falar. Se você pergunta de novo, ele vai coçar a cabeça e vai dizer, então. Aí, onde as coisas começam realmente a acontecer. Sabe, irmãos? Então, irmãos, quando esse homem diz assim para Jesus, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Quantos aqui muitas vezes têm vergonha de dizer ao Senhor, Senhor, eu sou incrédulo, Senhor. Eu não consigo acreditar, não consigo crer no Senhor. Eu creio que no outro, na vida do outro é capaz, mas na minha não, Senhor. Creio que o Senhor abriu o mar, creio que o Senhor fez um monte de coisas, mas Deus na minha vida, eu acredito que as coisas não podem acontecer. Porque, bom, é a minha vida. Eu estava comentando até com alguns, pouco antes do culto,
Eu não estou entrando na questão se é certo ou errado, eu não concordo, mas eu entendo muito bem, irmãos. Não estou fazendo apologia ao erro, à incredulidade, claro que não. Eu disse não concordo, mas entendo muito bem. Quando muitas pessoas dizem, eu não creio, eu tenho dificuldade de crer. Eu até entendo, irmãos. Porque muitas vezes, nós olhamos, irmãos, para muitas pessoas que foram massacradas lá no passado, irmãos. Sabe aquelas pessoas que elas têm dificuldade, que elas carregam algum trauma consigo? Sabe, irmãos? Tem pessoas, por exemplo, eu vou entrar na área de casamento, relacionamento. Existem pessoas, por exemplo, que na sua vida conjugal, por exemplo, tem algumas dificuldades, porque carregam algum trauma lá de trás. E quando chega ali, sabe, nas conversas e algumas coisas ali, algum ponto, a pessoa ela fica travada, sabe? Carrega algumas coisas, algum peso consigo. E ela tem dificuldade de tirar isso dela. Não é porque a pessoa quer, mas é porque ela está com isso dentro dela, ela não sabe como se livrar disso, irmãos. É como, por exemplo, o suicida. Ele não é suicida porque ele quer se matar, eu quero me matar, quando ele quer me matar. Não, irmãos. Mas porque ele não consegue viver a vida que ele gostaria de viver. Então ele pega e se entrega mesmo. Bom, é essa atitude que muitas vezes ele toma. Não entrando na questão ser certo ou errado. Estou dizendo que muitas vezes acontece isso com muitas pessoas. Acabam muitas vezes desistindo, achando que muitas vezes Deus não tem o melhor. Deus tem o melhor para mim. Nós, irmãos, acreditamos que Deus tem para o outro, mas para nós não. Acreditamos que Deus fala com o outro, mas para nós não. Quando nós orávamos, irmãos, pedindo para que Deus pudesse nos dar uma família, porque não tínhamos condição de ter uma família, minha esposa, ela escreveu, é um desses momentos de tormento, de oração. Deus já está cansado de ouvir nossa oração. 6 anos orando a mesma coisa. E ela escreveu no papel, colocou dentro da Bíblia e disse assim, até quando, Senhor? Escreveu e colocou dentro da Bíblia. E sempre orando e chorando em cima daquilo. E depois que Deus nos abençoou com a Ana Paula, com o Paulo Vitor, e depois ela abriu a Bíblia assim, depois de um tempo. E estava lá escrito, até quando, Senhor? Como é que alguém vai dizer isso para Deus, irmãos? Até quando? Mas quantas vezes nós mesmos falamos para o Senhor, até quando, Senhor? Não que nós não acreditamos que Deus, irmãos, encolheu o seu poder, mas até quando eu vou estar nessa situação, nessa condição, nesse terror, que parece mais um terror do que uma vida, até quando, Senhor? Até quando essas lutas vão ser maiores que eu? Até quando, Senhor? Até quando que as portas vão se abrir, Senhor? Até quando que eu vou estar dando de frente com portas fechadas? Até quando, Senhor, minha família vai estar quebrada, vai estar massacrada? Até quando minha vida financeira está destruída? Até quando, Senhor? Quando que as coisas vão se acertar, meu Deus? Quando, Senhor? Sabe, irmãos, depois que nós passamos pelo deserto, muitas coisas são a gente até acha graça naquele momento, mas na hora não. Eu estava conversando com alguém esses dias, irmãos, já vou estar encerrando, estava conversando com alguém esses dias, a gente comentando sobre o pobre, né? Vai conversar sobre o pobre, cada coisa, pobre falando sobre o pobre, né? Estou falando sobre nós mesmo. Aí eu falei assim, o pobre é um ser tão maravilhoso, que ele consegue achar graça de uma desgraça, de algo ruim, e ele acha graça da vida dele mesmo. O pobre é um gênio, ele, sabe, ele não chora, ele acha até graça assim, de uma coisa tão... E a gente muitas vezes se coloca nessa situação. Mas esse moço diz assim, Senhor, até quando, Senhor? Eu estou falando assim, porque quando eu procurava emprego, irmãos, algumas pessoas diziam que eu não queria trabalhar. Porque eu saía com 2 currículos na minha mochila e ia até o Éden. Eu entregava um currículo numa empresa, na INA, e outro entregava na LUC e voltava para casa, eu não olhava nem de lado. Eu dizia, eu quero trabalhar aqui. As pessoas diziam assim, mas você não quer trabalhar, meu. Você está escolhendo o lugar, sai com 2 currículos. Diziam para mim, o cara que sai com 2 currículos, não quer trabalhar, não é possível. Eu dizia, não, mas eu quero. Não, mas é o que eu quero lá. Não, você não quer trabalhar. Quem quer trabalhar, pega qualquer coisa. Eu falei, não, peraí. Se Deus me pergunta o que eu quero, perguntou para o cego o que você quer que eu faça. Então, eu quero trabalhar, mas eu quero lá. E aí, irmãos, eu saía de bicicleta e, sabe, com um lanchinho, entregava o currículo ali, outro currículo aqui, irmãos. Toda segunda-feira eu fazia esse mesmo trajeto, e chegando à noite eu via vender lanche. Mas a questão, irmãos, é que um dia, essa insistência, irmãos, como diz a parábola do juiz e da viúva, um dia toda essa oração, toda essa intercessão, toda essa insistência bateu lá no céu, lá no coração de Deus. E eu fiz um voto com Deus, que enquanto Deus me honrasse, eu iria honrar o nome dEle.
no lugar onde eu estava. E Deus tem me honrado durante um bom tempo. E eu louvo a Deus, porque Deus tem cuidado, aliás, muito bem de nós, obrigado. Deus tem suprido as nossas necessidades. Deus tem estado sempre conosco. Abrimos mão da nossa vida, de tudo, todos os nossos sonhos, para viver os sonhos de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem nos honrado. Cada vez que nós colocamos o rosto no chão, irmãos, nós sentimos a presença de Deus sobre as nossas vidas. Sentimos a presença de Deus, irmãos, naquele lugar e nas coisas mais simples da vida. Nós passamos a entender que não são as coisas maravilhosas dessa vida que vão trazer paz ao nosso coração, irmãos. Mas é quem é que está conosco, irmãos. Quem é que está conosco? Quem é a nossa companhia? É ou não é? Então, quando você vai num lugar especial, Leandro, você quer estar com uma pessoa especial, você quer estar com a Ana, pessoa especial. É ou não é? E isso faz a diferença. Isso, você pode estar num lugar simples, você pode estar na praça de eventos chupando picolé. Mas você está com a Ana. Você entendeu, irmão? Você está com a pessoa especial, com a pessoa que você quer que esteja ali do lado. Isso faz um momento especial, irmãos. Faz você se sentir bem. Assim é o nosso Deus, irmãos. Quando nós estamos com Ele, sabe, irmãos, nós passamos a nos sentir bem, porque Deus, Ele faz muito bem para nós. A presença de Deus faz muito bem para nós. Então, irmãos, Jesus disse assim a ele: o teu filho, você está na incredulidade, mas o teu filho, a partir de agora, ele vai ser curado, ele vai ser limpo, ele vai ser liberto. Sabe, irmãos, entre tantas coisas que eu poderia estar comentando com você, sabe, uma das coisas que eu admiro assim em Jesus, é que Ele não expõe as pessoas, aqueles que vão buscar Ele. Jesus poderia dizer assim para ele: eu fiz o céu e a terra, você não acredita em mim? Acabei de andar sobre as águas, o céu acabou de se abrir, Deus disse assim: eu sou o filho amado, e você não acredita em mim. Eu saí das águas do batismo, veio o Espírito Santo sobre mim, todos viram, você não crê em mim. Jesus poderia dizer assim: ó o incrédulo aqui, pessoal, ó o incrédulo aqui, ó, o cego foi curado, mas o cara aqui não acredita. Lázaro saiu da sepultura, mas o cidadão aqui não acredita. Jesus disse não. Jesus, irmãos, Ele está sempre disposto a nos ajudar. Sempre disposto a nos ajudar. Se alguém que nunca vai nos condenar, irmãos, pelas dificuldades ou por muitas vezes nós tropeçarmos, é Jesus Cristo. Ele disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo da condenação. Eu vim salvar o mundo, irmão, já estava condenado, nós estávamos condenados. Jesus, Ele se levantou do seu trono, se esvaziou da sua glória, para salvar a minha vida e para salvar a sua vida. Quando não poderíamos fazer nada por nós mesmos, mas assim Jesus fez. E deixa eu fazer uma pergunta para você, para encerrar, irmãos, nessa noite de hoje. Onde é que foi na caminhada cristã que nós perdemos a nossa fé, que nós deixamos a nossa fé para trás? Onde é que foi, irmãos? Poderia ter sido lá, esse homem poderia ter sido no momento dos discípulos. Tá? Os discípulos não puderam expulsar, então deixa para lá, não quero mais saber de Jesus, de Deus, deixa para lá, vou viver minha vida. Onde é que nós deixamos a nossa fé para trás? Onde é que nós perdemos a nossa fé? Essa convicção realmente de que Deus é o nosso Senhor e de que Ele pode todas as coisas da nossa vida. Você continua acreditando que Deus pode todas as coisas? Ou só em algum momento? Pastor, tem coisa que eu acredito, tem coisa que eu não acredito não. Eu até entendo, irmãos, eu até entendo. Mas eu quero dizer para você que existe uma receita, irmãos. Assim como está escrito que, para judeu, claro, mas assim como está escrito que, porque esse é um tempo, palavra específica para judeus, mas eu quero trazer para cá. Assim como está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim como também está escrito, através do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A partir do momento que nós clamamos ao Senhor, irmãos, invocamos ao Senhor de todo o nosso coração: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares todo o vosso coração. Nós acreditamos que Deus, nós acreditamos que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, pode, irmãos, reavivar a nossa fé. Sabe, nossa fé é massacrada pelo mundo, pelo sistema e pelas pessoas muitas vezes, que tanto muitas vezes dizem não para nós. E a questão, irmãos, é o que nós vamos querer para a nossa vida. Nós vamos ficar com aquilo que as pessoas dizem, irmãos, ou com aquilo que Jesus Ele tem preparado para nós. Temos duas opções. Se nós dissermos não, as pessoas têm razão, Jesus vai respeitar, mesmo não concordando também.
Mas se você disser assim para Jesus, eu tenho certeza, querido, que mais cedo ou mais tarde, o milagre de Deus, aquilo que você tem buscado, clamado, eu tenho certeza que vai bater na tua porta. Irmãos, meus olhos podem não ver aquilo que eu busco, talvez pode ficar para o meu filho, mas eu vou morrer acreditando, irmãos. Vou morrer acreditando. Ah, mas você está morrendo, não aconteceu nada. Ó, a vida pode ter acabado para mim, para eles não, irmãos. Eu preciso morrer acreditando, porque se eu não acreditar, irmãos, em Deus, e se eu não acreditar em mim, irmãos, porque tem gente que acredita em Deus, irmãos, mas ele não confia nele mesmo, irmãos. Pessoas perderam a esperança de si mesmas. Deus, ele pode todas as coisas, mas e quando nós entregamos os pontos, o que Deus vai fazer, irmãos? Nós somos a ferramenta de Deus para que o milagre aconteça, irmãos. Nós somos a ferramenta de Deus para que o evangelho seja pregado. E Ele conta comigo, e Ele conta com você. Se coloque de pé, por favor, nessa hora, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Assim como esse homem, ele foi em busca de Jesus. Ele foi em busca do milagre, sabendo que onde Jesus estava, as coisas estavam acontecendo. Assim também nós viemos a este lugar, em busca de algo. E são tantas coisas grandes, irmãos, que eu penso, que eu sonho, que eu busco de Deus. Eu não vou falar para você, senão você vai dizer assim, está viajando, pastor, está viajando, viaja, irmão. Se você é de Jesus, você viaja, vai buscando, vai clamando, deixa a mente viajar no Espírito, mas irmãos, nada com Deus é grande demais, nada é grande demais, tudo é possível ao que crê. Se você crê, amém, fica nessa fé. Se você não crê, eu te convido a crer nessa noite, no nome de Jesus. Fecha seus olhos, eu gostaria que você apresentasse, aí no teu lugar mesmo, gostaria que você apresentasse sua família diante do Senhor. Gostaria que você apresentasse, talvez a sua família esteja aqui, talvez esteja na tua casa, talvez sua família esteja em lugares que você, nunca imaginou, talvez perdida, não sei. Querido, mas eu quero dizer que Deus é um Deus de perto, mas é também um Deus de longe. A tua oração pode fazer com que a mão de Deus se estenda lá onde a pessoa estiver. Seja para curar, seja para tirar das drogas, seja para mudar situação, seja para quebrantar coração, seja para converter, trazer para o Senhor. Irmãos, a tua oração pode mover o céu, a terra, o inferno. Acredite nisso em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós mais uma vez, Deus, oramos, Deus, a Ti. Mais uma vez, Deus, nós clamamos ao Teu nome, Senhor. Assim como esse moço clamou a Ti, assim como esse moço buscou o Senhor, ele clamou a um grito que saiu, Senhor, da alma dele, Deus, e ele clamou a Ti, Senhor, e ele buscou, Senhor, o favor do Senhor, sobre a vida, Senhor, do seu filho, sobre alguém, Senhor, que era da sua família, Pai. Então, Pai, quando se faz isso, é porque os recursos da terra não existem mais, ou porque nós não temos condição, muitas vezes, Senhor, de continuar batendo nas portas que o mundo tem, Senhor, supostamente para abrir. Então nós batemos na porta do coração do Senhor, e nós oramos, Senhor, a Ti nessa noite. Protege, guarda, Senhor, as nossas mentes. Protege, guarda, Senhor, o nosso coração, Senhor, na concha, Senhor, na palma das Suas mãos, guarda as nossas vidas. Nós queremos ser protegidos, nós queremos ser guardados por Ti, para não ser contaminados com palavras negativas, Senhor, com palavras erradas, com palavras, Senhor, de pessoas que não acreditam, mas nós queremos, Senhor, continuar acreditando todos os dias da nossa vida. Nós queremos continuar andando, Senhor, de fé em fé, de glória em glória, sempre na Tua presença, Pai, orando, Senhor, pela nossa família, orando, Senhor, pelos nossos parentes, Senhor, por aqueles que ainda não Te conhecem e não se achegaram até a Ti, porque eles ainda não sabem quem é o Senhor, porque o dia em que eles conhecerem a Ti, Senhor, com certeza nunca mais vão querer sair da Tua presença, pela Tua grandeza, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, por aquilo que o Senhor tem, Deus, e como o Senhor tem apresentado para nós, a Sua boa, perfeita e agradável vontade, Deus, que tem se manifestado em cada um de nós. Obrigado, Deus, e abençoa, Senhor, cada pessoa, cada família representada, Deus, aqui nessa noite, Pai. Alcança, Senhor, lá onde eles estão. Toca, Deus, nas suas vidas, todas as áreas, Pai Santo, da vida dos Seus filhos, Pai, eu Te peço, abençoa, Pai, no nome de Jesus. Derrama, Deus, Tua presença, Deus. Derrama, Deus, Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, vai, Senhor, tocando, curando, sarando, libertando, oh Deus, fazendo, Deus, a Tua obra, Deus, por Teu louvor e glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser.
Aleluia, Jesus, nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos, Senhor, da Tua graça, da Tua presença sobre as nossas vidas.